Amados, paz do Senhor Jesus, boa noite a todos. Eu cheguei agora do trabalho, são 10h50 da noite, segunda-feira, 5 de junho de 2023. Amados, meu motivo de estar aqui é que eu venho ouvindo a voz de Deus, eu venho ouvindo Deus falando comigo, vendo as últimas notícias que andam acontecendo na Terra, né, em geral, aquilo que tem acontecido ultimamente, né, com a Igreja de Deus. Eu falo de um modo geral. E o Senhor tem me incomodado para que eu possa trazer uma palavra sobre tudo que está acontecendo. Tantas pessoas se assumindo, né, a sua posição sexual, seus desejos carnais, seus posicionamentos, né, sexuais e tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, queridos. Isso tem me preocupado. Porque nós temos famílias, né? Temos filhos e ninguém quer que a sua casa seja alvo do adversário, do diabo. Irmãos, as coisas estão ficando cada dia mais escancaradas. Parece que o certo está errado e o errado está certo. É como que se a Igreja de Deus fosse um órgão opressor da humanidade. Alguém dizer que a igreja só machuca, a igreja só fere, porque eles querem viver no pecado, porque eles não assumem que eles estão errados, então alguém precisa estar errado. Então o que eles fazem? Mostram suas feridas, porque eles estão feridos porque estavam usando de engano na casa do Senhor. E Deus não vai ter o culpado por inocente, nunca. Mas preferem colocar a culpa na igreja. A igreja é culpada. Infelizmente, muitos deles têm influência, né, sobre nossos filhos. Vou dizer nós, porque todos nós temos filhos, que é o futuro dessa geração. Amados, o que dói no meu coração é a preocupação de quem que nós vamos deixar para nos substituir, queridos. Do jeito que tá as coisas, quem vai ficar para a próxima geração? Quem é que vai substituir a nossa geração? A geração que preocupa, né? A geração que busca fazer as coisas direito, a geração antiga, né? Vamos dizer assim. Nós devemos manter os nossos valores, né? Os valores que Jesus nos ensinou de negar a nós mesmos. Sabe aquele valor que a Bíblia fala que devemos tomar a nossa cruz diariamente? Parece que esse texto bíblico, eles preferem dizer que está errado, né?
Na verdade, já estão dizendo, né, que a Bíblia tem que ser atualizada. É, mas quem ensina isso é o próprio Jesus. Negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e siga-me. Mas eles querem seguir a Jesus, mas não querem negar a si mesmo. Eles querem seguir a Jesus, mas não querem carregar a cruz. Então eles se machucam, né? E culpam a igreja. A igreja é culpada dos seus desejos carnais, das suas imoralidades. E nós, amados, devemos cobrir a nossa casa de oração, ensinar os nossos filhos, ensinar a nossa igreja, essa geração que está chegando agora, para que ela não seja influenciada por esses povo da internet, que o nome deles é influenciadores. Então, eles estão ali para influenciar nossos filhos, a nossa geração. De verdade, amados, o diabo não está preocupado com a geração mais velha. Ele não se importa se eles continuam indo à igreja e defendendo os valores cristãos. Assim como o Faraó, né, no antigo Egito, nos tempos de Moisés, lembra? Quando Moisés nasceu, precisou ser escondido 3 meses por seus pais para não ser morto. Entende? Desde aquela época, eles já queriam destruir a nova geração que viria nascendo. Então a gente sabe que se eles estão querendo destruir nossos filhos, essa nova geração, é porque é uma geração que vai fazer a diferença para Deus aqui na terra. Eu creio que eles serão, sabe, o último instrumento profético de Deus na terra. Por isso que o diabo tem investido muito mais nos nossos filhos, nessa geração que está chegando. Herodes, nos tempos de Jesus, vocês lembram que Jesus precisou nascer numa manjedoura, né? num estábulo, porque não tinha vaga, não tinha lugar. Precisou também sair e ir para o deserto para se esconder, porque Herodes queria matar todas as crianças. Por quê? Porque naquela época o diabo já sabia que Jesus estava chegando, então ele preocupou em matar todas as crianças para ver se pegava Jesus. Porém, Jesus é Jesus. Jesus, ele não veio para ser pego de surpresa. Ele veio para cumprir o plano de Deus na terra e fez o seu papel. E da mesma forma, amados, temos aí o dragão, né, de Apocalipse. O dragão de Apocalipse, capítulo 12. Amados, olha, o diabo, ele está atrás da nova geração, pois ele sabe que é o instrumento que Deus usará para destruir seu reino. Nossos filhos vai ser essa, eu creio assim, será uma geração que vai destruir o reino de Satanás. A nossos filhos vai ser a geração que vai introduzir o reino de Deus, o reino do Messias. Sabe, o grande avivamento que haverá sobre a terra, o último. Eu creio que os nossos filhos vão passar por isso. Porém, o diabo tem buscado destruir, sabe, os nossos filhos, desestruturar a nossa família. Queridos, devemos, portanto, como igreja de Deus, dedicar toda a nossa atenção, sabe? E preparar essa nova geração para a chegada desse novo tempo. Gente, o aborto está tomando conta em todos os lugares do mundo. Precisamos, quem pode, combater o aborto. Investir em ensinos cristãos para os jovens. Sabe, ajudar os mais necessitados. Trabalhar com nossos filhos. No quesito Bíblia, palavra de Deus, ensinar o que é ser cristão, o que é servir a Jesus. Nós precisamos incluir, sabe, nessa nova geração, todo o legado que nós recebemos de nossos pais, do nosso tempo, dos nossos pais, né, pastores que nos ensinaram, para que eles possam também se erguer como instrumento profético de Deus.
Porque Deus está procurando, sabe, Ele está precisando de gente assim, de pessoas, que nossos filhos se posicionam para que Deus possa usar. Nossos filhos vai desafiar o regime do anticristo, eles vão enfrentar. Eles vão estar preparando aí o retorno de Cristo, eles vão estar, é assim que eu creio, porque a volta de Jesus está muito perto. Muito perto. Porém, o pecado tem entrado para vir e destruir com tudo. O sangue de Jesus tem poder. Acorda, igreja. Irmãos, vamos nos despertar. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 ao versículo 10 diz assim: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Não é eu que estou falando, é a palavra. É a Bíblia que está dizendo: os injustos não herdarão o reino de Deus. E a recomendação é: não erreis. Então é uma lista. Não adianta os idólatras, os devassos, os adúlteros, os efeminados, os sodomitas, os ladrões, os avarentos, bêbados, maldizentes, roubadores, nenhum deles entrarão no reino dos céus. Se você inclui nessa lista, muda seu comportamento, muda a sua vida. Porque você não vai entrar no reino de Deus desse jeito. Colossenses capítulo 3, versículo 5, vai dizer para nós: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Está falando, o versículo está mandando mortificar, deixa morrer, mata. Mas não, eles estão pregando aí que você pode ser quem você quer ser, quem você sente ser. E a culpa é da igreja. Não, eu jejuei, eu fiz campanha, eu fiz de tudo, mas eu continuo sentindo. Então eu percebi que não há nenhum problema, eu sei quem eu quero ser. Está errado. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Nós temos que morrer todos os dias. Nós temos que matar esse velho homem, esses desejos que estão dentro de nós, todos nós, tanto nós velhos crentes quanto os novos. E eles estão querendo colocar na mente dos nossos filhos que isso é normal, que eles não precisam lutar contra isso. É mentira. A Bíblia continua falando que os injustos não herdarão o reino dos céus. Mortificai. Não tem essa, não. Você não precisa. Eles estão dizendo isso. Você não precisa sofrer, como é que eu posso dizer? Martirizar, porque você sente algo que não deveria sentir. Irmãos, devemos mortificar. Colossenses capítulo 3, versículo 5, lê lá. Marcos capítulo 7, versículo 20 ao 23 diz assim: e dizia: o que sai do homem, isso é o que contamina o homem, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos. Quais são eles? Isso é todos, não é só os jovens, nós também lutamos contra isso a vida inteira. Agora vem um menino na internet querendo incentivar nossos filhos, dizendo que que a gente pode ser quem a gente quer ser. Então tá, então o adúltero pode continuar sendo adúltero, então a prostituta pode continuar sendo prostituta, o homicida pode continuar matando, o que rouba pode continuar roubando, né? O avarento pode continuar avarento, o mal pode continuar sendo mal, porque não tem nada de mal nisso. Entendeu? É isso que estão querendo colocar. Não, eu me sinto gay, eu gosto de homem, e isso é normal, e não tem nenhum problema.
Aonde? A Bíblia está dizendo que sai do homem, é isso que contamina o homem, porque do interior do coração do homem saem os maus pensamentos, os adultérios, a prostituição, os homicídios, o furto, a avareza, a maldade, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura, todos esses males, olha, a Bíblia fala que isso é mal, procedem de dentro e contaminam o homem. Isso é que está dentro de nós. O homem nasce com esses sentimentos. Porém, a gente tem que fazer como diz Colossenses capítulo 3, versículo 5, mortificai os vossos membros. Romanos capítulo 6, versículo 12, versículo 13, diz assim: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para obedecerdes às suas concupiscências ou às suas vontades. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como redivivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Nós não podemos deixar que o pecado reine em nosso corpo mortal. Esse corpo vai se desfazer. Isso aqui é corruptível. Isso aqui é contaminável. Dá para se contaminar se nós entregarmos o nosso corpo a essas malícias, se nós obedecermos às concupiscências, se a gente for sim apresentar os nossos membros, né, o nosso corpo, membro do nosso corpo ao pecado, como um instrumento de iniquidade. Não é isso que nós temos que fazer. Nós temos que apresentar e usar esse membro, nossos membros, nosso corpo, a Deus como, sabe, ressuscitado dentre os mortos. Como se Cristo nos arrancou do pecado e nos deu vida novamente para que a gente possa servi-lo ao Senhor. É isso que eu vim te dizer aqui esta noite. Trazer esse alerta para você que tem seu filho, que tem suas crianças. Eles serão os próximos obreiros. O diabo não está preocupado com a geração velha, com aquela pregação antiga, sabe? Defendendo os valores cristãos. O diabo não está preocupado com isso. Ele quer destruir os nossos filhos. Porém, nós precisamos alertar a nossa casa. Sim, pecado é pecado desde o início e continuará sendo pecado. O nosso dever é mortificar os nossos desejos, as nossas vontades. Senão, o ladrão pode continuar roubando, a prostituta pode continuar se prostituindo, o impuro pode continuar impuro, porque não há nada de mal nisso. É isso que eles querem colocar na cabeça dos nossos filhos. Infelizmente, não tem como tirar mais o celular deles. Eles estão vendo, eles estão assistindo isso. Por isso a gente tem que usar as nossas armas. Ensine o seu filho no caminho que ele deve andar, porque ele nunca desviará dele. Que Deus abra seus olhos, abra sua mente, para que você possa entender que a sua casa precisa ser coberta pelo ensino verdadeiro da palavra de Deus. Que o Senhor abra sua mente e te ajude nessa grande jornada. Um grande abraço, Deus abençoe a todos, no poderoso nome de Jesus.